Como é que a gente pode, então, fazer isso nesse caso aqui? Vamos lá. Quem que é... o que eu vou precisar? Vou precisar dessa medidazinha aqui, desse LI, tá certo? Quanto que é essa medida? Quem é o comprimento? Vamos dar um zoom naquela figura. Eu tenho o gráfico da função, no caso está passando assim, né? Tenho aqui a reta tangente, tá certo? Aqui eu tenho o TI, menos 1, aqui eu tenho o TI. Vamos dizer, quanto que é a medida daqui até aqui? Quem é essa medida? Você poderia fazer uma coisa tipo um Pitágoras, né? Ou usar uma informação muito importante que essa inclinação é dada, o coeficiente angular dessa reta tangente é dado pela derivada da função no ponto, né? Então, se eu traçar uma paralela ao eixo x aqui, quanto que é esse ângulo? Esse ângulo alfa aí, eu vou ter o quê? A tangente dele é o valor da derivada, não é isso? Então, como é que eu posso escrever essa medida? Essa medida é a hipotenusa desse triângulo, né? Desse triângulo retângulo. Então, o que a gente sabe? Que, por exemplo, o cosseno de αi, quem que é? Vamos chamar esse cara aqui de novo de LI, tá? Essa medida. É delta TI, tá certo? Dividido pela hipotenusa, LI. Ok? Quem que é LI, então? Passa multiplicando, vai ficar 1 sobre cosseno, né? Então vai ser secante de αi, delta TI. Tá bom? E o que é secante? Lembra que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, né? Então eu vou ter que o LI vai ser raiz quadrada de 1 mais tangente de αi ao quadrado delta TI. E quem que é αi? Tangente de αi? É o coeficiente angular dessa reta e, portanto, é a derivada da função no ponto CI. Mais f' de CI ao quadrado delta TI. E, portanto, quem que seria a área do tronco em questão lá? Vai ser 2π. Quem que é o raio? Esse RI pra gente é o F de CI, tudo bem? F de CI. E quem que é o LI? Essa coisa. Então vai dar raiz quadrada de 1 mais F' de CI ao quadrado delta TI. Tá certo? Ok, se eu somar todas essas, eu vou obter uma estimativa para aproximação. Aqui você podia ficar um pouquinho cabreiro com o fato, por exemplo, se você está nesse caso aqui, né? Quando a função é decrescente, a tangente de alfa é negativa. O que acontece nesse caso? Qual que é a relação entre esse ângulo e esse aqui? Os ângulos em questão ali são suplementares, a tangente é a mesma. Tá bom? Se você pega um ângulo e soma π, a tangente não muda. Só pensar no gráfico da tangente. Você sabe como ele é de menos π sobre 2 até π sobre 2, em todos os outros valores basta transladar. Tá bem? Então você não precisa se preocupar se a função é crescente ou decrescente num intervalo em torno de cada ponto, porque na hora que você eleva ao quadrado, se quiser você podia botar módulo da secante aqui. Dá na mesma, tá bom? Importante ter isso na cabeça. Então a gente tem essa coisa, quando você somar todas essas áreas laterais, o que a gente vai obter? Vai dar uma soma, né? Então, se você somar tudo isso, vai dar 2π f de CI, raiz quadrada de 1 mais f' de CI ao quadrado, delta TI. Você consegue ver isso como soma de rima de alguma coisa? Relativa a essa escolha do 6. 2π f de x. Droga, não cabe. Raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. E aí, de novo, o mesmo argumento.
Se a tua função f, agora ela precisa ser mais coisa do que contínua, né? Eu estou usando f' aqui. Então, estou pensando que a minha função originalmente é derivável, tá? Então, se a f for uma função derivável, bota que ela é de classe C1, para que a f' seja contínua também. Aí, o que eu posso ter? Todo mundo aqui é contínuo, então eu estou fazendo uma soma de rima de uma função contínua, por exemplo. Isso me garante que essa função é integrável, e, portanto, quando a norma da partição tende para zero, essas somas de rima vão convergir para integral. Então, a gente tem que a área, tomando limite, a área da rotação em torno do eixo x é a integral de a até b de quem? 2π f de x, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado de x. Tá bom? A gente consegue calcular, não sei se consegue calcular, mas pelo menos consegue expressar a área de superfícies obtidas pela rotação de um gráfico em torno do eixo x dessa maneira. Tá bom? O que você podia fazer? Pegar o mesmo gráfico e rodar em torno do eixo y. Fala. Você disse que a gente ia ver o comprimento da linha. Também. Eu estou indo de trás para frente. Primeiro volume, depois áreas e depois comprimentos. A gente não poderia calcular esse comprimento e... Poderia, mas tem que tomar um cuidado, né? Se você calcular esse comprimento integral, o que você está calculando seria a área de um cilindro com altura igual ao comprimento do gráfico e raio igual, tá? Desculpa, com altura igual ao comprimento do gráfico e o raio que você for escolher, não sei qual é. Por que esse cilindro tem a mesma área que a área da superfície de rotação, né? O que ela está propondo é o seguinte, é uma coisa interessante. Quer dizer, pega esse sólido, todo mundo está vendo que ele gera uma superfície meio curvadinha. A área dessa superfície, o que ela está pensando é, por que eu não pego esse gráfico, estico e rodo? Isso vai me produzir um cilindro. Por que a área desse cilindro é igual à área dessa superfície? Podia ser, né? Você achata, estica. Existe algum cilindro que tem a mesma área que esse cara? Existe, pelo teorema do valor médio para integral. Né? Você aplica ali, aplica na fórmula, pensando que a função φ é aquela raiz quadrada. Tá? Então, funciona assim. Mas, não é o que vamos fazer agora. Tá? Depois a gente vê a fórmula do comprimento e até vê por que isso funciona ou não. Tá bem? Então, temos aqui a área em termos do eixo x. Se eu quiser rodar em volta do eixo y, o que muda? Se você rodar isso aqui em volta do eixo y, você concorda que a figura vai ser completamente outra e, portanto, a área é outra. Mas o que vai mudar em relação à nossa conta? Na hora que eu fizer o tronquinho de cone, você concorda que o segmentinho da geratriz é o mesmo? Sim, né? Antes eu estava pegando esse segmento e rodando em volta do eixo x para produzir esse cone laranja. Agora eu vou rodar ele em volta do eixo y para produzir um outro cone, um outro tronco de cone, desse jeito aqui. Tá certo? Como é que é o comprimento, a área lateral desse tronco de cone agora? A fórmula vai ser a mesma, o que muda? Essa medida é a mesma, e vai ser 2π vezes... Qual é a circunferência que eu vou usar agora? Comprimento da circunferência média, né? Qual que é o novo raio? É esse aqui? Tá certo? É o CI. Então, em vez de ter uma soma com 2π f de CI e esse fator, eu vou ter 2π CI esse fator. Então, de maneira totalmente análoga, a fórmula para rotação em volta do eixo y fica assim, né? Dois π x vezes a mesma raiz. Tá bom? Tá claro porque como eu passei de uma para outra? Quando eu giro no eixo x, a minha circunferência média, entre aspas, vai ter altura f de CI.
quando eu giro em volta do eixo Y, a minha circunferência de raio médio vai ter raio CI. Claro? Essas duas fórmulas que a gente tem. Vamos fazer um exemplo. E depois a gente calcula os comprimentos. O volume da coroa, tipo a área da coroa, assim, dá pra fazer com isso? Essa coroinha aí que a gente fez? Daria para fazer essa aqui, né? Veja que você consegue se meter em umas complicações rapidamente, né? Se pegar qualquer exemplo e falar, vou fazer, isso aqui pode dar uma primitiva bem chata, tá bom? Nesse caso concreto, ele estava propondo, vamos tentar calcular a área do exemplo anterior, da coroinha, né? O que ia ser? Como é que eu faria essa conta? Ia ser a área dessa parábola de fora aqui, mais a área da parábola de dentro. Tá? E qualquer uma delas, quando eu for calcular, vai ficar o quê? Vai ser uma função quadrática vezes a raiz de uma coisa. Quando eu derivar a função quadrática, vai dar uma função linear, elevando ao quadrado, vai dar uma quadrática de novo. Então, vai ficar 2π vezes um polinômio de grau 2, vezes a raiz de um polinômio de grau 2. Como é que você vai calcular essa integral? Vai dar um trabalhão, tá? Achar uma primitiva para isso. Então, eu pensei num exemplo mais que a gente faz a conta rápido, e já esse nem é tão rápido assim, tá? Quer dizer, chutar uma função e tentar calcular essas coisas, você pode pagar um preço caro. Né? Eu apaguei o que eu não devia, né? Mas tá bom. Era o desenvolvimento da fórmula, todo mundo já entendeu. Desculpa se alguém estava copiando aí, tá? Como é que a gente calcula... Vamos pegar f de x igual a seno de x no intervalo de 0 a π. Tá bom? O que eu estou querendo fazer nesse caso? Vou pegar a função seno de x no intervalo de 0 a π, ela é uma coisinha assim. Tá bem? E vou rodar isso em volta do eixo x. Tá? Quando eu rodo isso em volta do eixo x, o que a gente obtém? Uma estrutura meio oval assim. Tá? Não é uma elipse. Toma muito cuidado. Tá? Uma figura oval. E eu quero calcular a área desse objeto. Como é que ficaria pela fórmula? Volume a gente saberia calcular se quisesse? Como é que eu calcularia o volume? Integral de 0 a π de π vezes seno ao quadrado. Sabemos calcular a integral de seno ao quadrado? Sim. Legal. Para calcular essa área, então eu vou deixar indicado aqui o volume em volta do eixo x. Tá? Esse aqui a gente sabe fazer. A área vai ser o quê? Integral de 0 até π, pela fórmula é 2π vezes seno de x, tá certo? Vezes raiz quadrada de quem? 1 mais a derivada ao quadrado. Quem que é a derivada do seno? Cosseno. Então fica 1 mais cosseno ao quadrado de x dx. Tá? A gente consegue calcular essa primitiva? Também. Como que vamos fazer isso? Olha bem, e lá o que está dentro da raiz, alguma coisa que está dentro da raiz tem a derivada fora multiplicando, tá certo? A derivada do cosseno é menos seno. Então, uma tentativa natural é chamar u de cosseno de x, du vai ser menos seno de x dx, tá certo? E aí isso aqui vai virar o quê? Depois a gente acerta os extremos de integração. Seno de x dx menos du. Então já vai ter um sinal de menos aqui fora. E o 2π também sai, que é uma constante, tá bom? Então, seno de x dx já deu du. O que é a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado? Raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado. Tá certo? Quais são os extremos de integração agora? Tem que pensar, quando x vale 0, u vale 1. Tá certo? X vale 0, u vale... Quando x vale π, u vale menos 1. Tá bom? Então, a integral de 1 até menos 1 dessa raiz quadrada. Você pode ficar um pouquinho assustado no começo, mas está tudo certo, né?
Exatamente. Se você trocar esses caras de lugar, o sinal da integral troca e aí mata com esse menos. Ou seja, com certeza o resultado dessa operação aqui vai ser um número positivo. Tá? Estou integrando uma função positiva num intervalo, vamos dizer que eu estou andando de trás para frente. Então vai dar isso aqui vai ser negativo, com esse menos vai dar positivo. Tá? Por que quando inverte o extremo de integração troca o sinal? Você consegue demonstrar isso com uma mudança de variáveis. Tá? Compõe essa integral com a função que leva 1 no menos 1, pega uma função linear que pega o ponto 1 e leva no menos 1, e leva o ponto menos 1 no 1. Tá? Você sabe quem é essa reta aqui. Se você sabe quem é essa reta, faz essa mudança de variável correspondente na integral. Claramente o coeficiente angular aqui é menos 1, né? Tá certo? Então a nova variável vai ter um menos aqui na frente, vai ser lá. Chama z igual a menos u. Se o z for igual a menos u, esses caras trocam, o du é menos dz, some o sinal de menos. Tá bem? Então é assim que você vê que trocando extremos de integração, muda o sinal da integral. Tá? Então tá aí. Temos essa primitiva, essa integral para calcular. A gente consegue calcular essa integral agora? Raiz quadrada de 1 mais u quadrado. Tem que lembrar de algumas identidades trigonométricas, né? Se fosse menos, 1 menos alguma coisa ao quadrado, você sempre pode pensar que é um seno ou cosseno, né? Quando é 1 mais, a identidade que a gente vai usar é secante de u, no caso, ao quadrado, é 1 mais tangente ao quadrado de u. Então, qual que é a mudança de variável boa aqui? Se eu fizer u igual a tangente de v, tá certo? Então, vamos escrever assim. Secante ao quadrado de v é igual a 1 mais tangente ao quadrado de v. Tá bom? Pô, essa mudança é legal? Posso fazer? Função tangente se encaixa em todas as coisas que a gente precisava, derivável, etc. E uma coisa que é importante, qual é o domínio dessa função aqui? Quais são os valores que u pode atingir? Qualquer número real, né? Dentro da raiz está sempre positivo. Então, e a tangente é uma função sobrejetora, né? Certo? Então, qualquer número u sempre vai ser tangente de alguém. Então, por isso que eu posso fazer essa mudança. Tem que tomar esse cuidado, né? Dependendo dos extremos de integração, por exemplo, se aqui fosse de menos 20 até 20, eu não posso colocar u igual a cosseno. Porque o cosseno nunca vai atingir os valores nos extremos de integração. Então você tem que pegar uma função que, na mudança de variável, é sobrejetora no intervalo de integração que você está usando. Então aqui eu posso fazer isso, e nesse caso, quem que é o du? Secante ao quadrado de v, dv. Fazendo essa mudança de variável, eu vou ter que a de x é menos 2π, aquela primitiva, como é que vai ficar? A integral. Quando u vale 1, quando u é igual a 1, quem é tangente de v? Tangente de v é 1, portanto v é π sobre 4. Quando u é igual a menos 1, quem tem que ser o v? Diga. Eu me perdi nessa troca de variável. Você se perdeu na mudança de variável, qual delas? Fizemos duas. U é igual a tangente de v. U igual a tangente de v. Qual foi a tua dúvida aqui? Por que eu fiz isso? Eu preciso tentar transformar isso aqui em alguma coisa que a gente saiba calcular, tá certo? Então, você tem que olhar para as coisas e é aquela brincadeira que eu falei, você tem que ter alguma clarividência. O que eu vou fazer para dar certo, tá? Então, na hora que você olha para as coisas, você tem que automaticamente carregar na tua cabeça todas as identidades trigonométricas que... Todas. Essa seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 já são mais que suficientes, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho 1 mais alguma coisa ao quadrado. Das identidades que a gente tem, qual é a que envolve 1 mais alguma coisa ao quadrado? A da secante, tá? Então, ok, vamos fazer isso. Chamei u de tangente. Se u for igual a tangente, eu vou ficar com 1 mais tangente ao quadrado. Eu vou trocar por secante, exatamente. 1 mais tangente ao quadrado
é secante ao quadrado. Raiz quadrada da secante ao quadrado, nesse intervalo, ou melhor, nesse novo intervalo, vamos terminar. Aqui fica menos π sobre 4, tudo bem? E aí, no intervalo de menos π sobre 4 até π sobre 4, a secante é positiva? Né? Como é que é o gráfico da secante? No zero ela vale 1, e no menos π sobre 2, no π sobre 2 ela explode para o infinito, tá? Então ela é positiva nesse intervalo. Aqui eu vou ficar com o quê? 1 mais tangente ao quadrado de v. O que é 1 mais tangente ao quadrado de v? Secante ao quadrado. Então eu tenho raiz quadrada de secante ao quadrado. O que é isso? Módulo da secante. Nesse intervalo, a secante é positiva, então não preciso escrever o módulo. Tá bem? E o que é o du? Secante ao quadrado de v dv. Ou seja, essa aqui se resume a calcular a integral de menos 2π vezes a integral de π sobre 4 a menos π sobre 4 de secante ao cubo de v dv. Que a gente calculou na aula passada, uma primitiva para secante ao cubo. Então você já pega aquilo ali, substitui nos extremos, acha o valor. Tá bem? Então vê, uma coisa inocente, assim, rodei um seno, queria calcular, já cai na integral do secante ao cubo. Então qualquer coisa que você pegar pode dar um monstro assim que você não sabe o que fazer. Tá bem? Tá, já que apareceu essa dúvida, diga, não? Não, é só quando depois você vai pular a primitiva da secante ao cubo, tem que voltar para as variáveis. Nesse caso não precisa mais. A pergunta dele é, se eu achar a primitiva da secante ao cubo, eu preciso voltar e escrever tudo na variável x? Nesse caso não precisa, por quê? Porque eu já deixei os extremos compatíveis com o da variável v. Então eu vou pegar a primitiva da secante ao cubo, que a gente tem aquela fórmula lá, secante vezes tangente mais log da secante mais tangente, umas coisas desse tipo, e substituir nesses valores. Já vai dar tudo certinho, tá bom? Diga. Você fez a mudança de variável e substituiu o menos 1 pelo menos π sobre 4. Só que, correto? Sim? Mas, pelo que eu estou percebendo, isso é do quarto quadrante. Ah, tá bom. Essa dúvida é importante. Por que eu estou dizendo que quando u é igual a menos 1, por que eu estou pegando a tangente, por que eu estou pegando v igual a menos π sobre 2? Tem vários valores onde a tangente atinge menos 1, né? Por que eu estou pegando nesse intervalo? Porque eu tomei o seguinte cuidado, eu queria um pedaço da tangente que cobre o intervalo, que u é igual a menos 1 a 1, tá? Quantos intervalos possíveis a tangente está definida que ela cobre esse intervalo? Vários, né? Se você pegar o gráfico da tangente, eu estou pegando menos 1 a 1, tem um pedaço da tangente que passa aqui, tem outro e tal. O que eu estou fazendo? Quando eu escrevi essa tangente, eu estou pensando na inversa dela nesse pedaço aqui. Então, quando eu falei menos 1, aqui é 1 e aqui é menos 1, quando eu peguei esse valor como sendo π sobre 4, esse aqui tem que ser o menos π sobre 4. Eu estou pegando no mesmo ramo da inversa, né? Se você quiser pensar, V é igual a arco tangente de U. Qual dos arcos tangentes eu estou pegando? Eu peguei esse para inverter. Se eu pegasse esse, ia ser a mesma coisa. O que ia acontecer? Se eu estou trabalhando nesse pedaço, qual é o cara que aparece aqui? Para dar 3π sobre 4, tá certo? E o outro vai ser o π menos π sobre 4. Tá? Então, um é 3π sobre 4 e o outro é 5π sobre 4. Na hora que você fizer a conta, é a mesma coisa. Tá bem? Diga. Toda vez que eu vou fazer substituição na integral, eu sempre carregar os extremos para nunca ter que mudar eles. Você tem uma chance de eu perder nota durante essa resolução? Ah, você está dizendo numa questão de prova, se você carrega... O que você quer dizer com carregar? Nunca trocar. Nunca trocar os extremos? No final, diz trocar tudo para usar o valor inicial. Tá. É que, por exemplo, você escrever... O que você está pensando é escrever daqui para cá, deixando o intervalo 0 a π aqui? Eu posso escrever A e B, mas a ideia é fazer... Tá. Se você deixa... E aí, no final, diz trocar tudo que eu fiz para... Eu entendi. Veja, se você deixar 0 e π aqui,
tá errado porque esse objeto não é igual a esse com extremos de 0 a π aqui, tá? Então, se você não gosta de ficar mudando os extremos de integração, a melhor coisa para não ter nenhuma confusão na leitura, calcula a primitiva, calcula a integral indefinida, volta para a variável x e substitui os extremos, tá? Para não correr o risco de... Você põe A e B aqui e não avisa quem é A e B, tá? Então, fala assim, eu vou calcular isso. Aí começa na linha de baixo, vou calcular essa primitiva aqui. Acha, volta, faz tudo o que tem que fazer, volta para a variável x e substitui nos extremos originais. Tá? Nesse caso, fica mais rápido calcular assim, tá? Porque é muita mudança de variável, então... Tá? Isso é uma coisa que dá para fazer. Então, eu fiz 2 mudanças de variável, né? Na outra turma, o rapaz ficou com uma dúvida, ele não entendeu direito o que estava acontecendo. Mas foi muito boa a pergunta dele. O que aconteceu? Ele falou, aqui eu estou chamando o cara de uma nova variável e aqui a variável eu estou inventando uma função, né? Aqui eu falei tudo isso de uma vez só, mas são 2 métodos, como você encontra na literatura. Um chama mudança de variável e o outro chama substituição. Tá? Isso aqui é uma mudança de variável. Eu estou chamando concretamente x de arco cosseno de u, e fazendo toda a coisa igual a gente fez no primeiro exemplo. E aqui eu estou fazendo uma substituição, estou dizendo que u é essa nova variável. Tá? Então, pensar em substituição e mudança de variável é a mesma coisa. Ou você faz uma com a função ou com a inversa. Tá? E tudo isso você corrige na hora de pagar o preço do du, da relação do du com dx. Tá? Du vai ser alguma coisa vezes dx. Dx vai ser o inverso dessa coisa vezes du. Porque a derivada da inversa é o inverso da derivada, a gente sabe disso. Tá? Ok. Você podia, por exemplo, fazer direto, né? O que a gente fez? Olha, a gente chamou u de cosseno de x e depois u virou tangente de v. Isso quer dizer o quê? Que cosseno de x é igual a tangente de v. Tá certo? Podia fazer isso direto. E aí, você derivando, você ia ter o quê? Menos seno de x dx é igual a secante ao quadrado de v dv. E aí, quando você pega e troca isso direto aqui, você já dá um pulão e cai aqui de uma vez. Não é muito educativo fazer isso, mas às vezes você encontra umas soluções por aí desse jeito. Tá? Não vale a pena. Então, tá claro como é que você calcularia essa área? Achamos a primitiva, substituindo os extremos, foi.